Existe uma frase na Bíblia que já tirou o sono de milhões de cristãos ao longo dos séculos. Uma frase que, quando lida pela primeira vez, causa um frio na espinha que não passa facilmente. Jesus, o mesmo que curou leprosos, ressuscitou mortos e perdoou uma mulher apanhada em adultério, disse algo que contradiz, pelo menos na superfície, tudo o que sabemos sobre a graça de Deus. Ele disse que existe um pecado que não tem perdão, nem neste século, nem no porvir. E se você já leu isso e ficou com aquela dúvida silenciosa no coração, perguntando se alguma coisa que você fez ou disse pode ter te colocado do lado errado dessa linha, então fique aqui, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar completamente a forma como você enxerga o Espírito Santo na sua vida. Antes de qualquer coisa, precisamos ir direto ao texto. Em Mateus 12, 31 e 32, Jesus diz: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Pronto, está escrito. Mas a questão não é se o texto existe. A questão é o que isso significa de verdade. E mais ainda, quem corre o risco real de cometer esse pecado? Porque se você está aqui, lendo sobre o fogo do Espírito Santo na sua vida, se você sente aquela sede de Deus que não passa, se você se preocupa em apagar a chama que ele acendeu em você, então já vou adiantar uma coisa fundamental. A sua preocupação em si já é a prova de que você não cometeu esse pecado. Mas calma, vamos entender o porquê. Para compreender o contexto desse versículo, você precisa saber o que estava acontecendo naquele momento específico. Jesus tinha acabado de libertar um homem que estava cego e mudo por causa de um demônio. As pessoas ao redor ficaram maravilhadas. Mas os fariseus, ao invés de se alegrar com o milagre, ao invés de reconhecer a mão de Deus ali, disseram algo chocante. Este não expulsa demônios, senão pelo poder de Belzebu, príncipe dos demônios. Eles estavam diante de uma obra inegável do Espírito Santo e deliberadamente, conscientemente, com pleno conhecimento, escolheram atribuir aquela obra ao diabo. Não foi ignorância, não foi fraqueza humana, foi rejeição sistemática, endurecida e intencional da luz que estava brilhando diretamente nos olhos deles. É aqui que a maioria das pessoas erra na interpretação. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma palavrão dito num momento de raiva, não é uma dúvida que passou pela sua mente numa madrugada difícil, não é aquele pecado horrível que você cometeu e que te faz pensar que Deus nunca mais vai olhar nos seus olhos. O pecado imperdoável não é um ato isolado. É um estado de coração, é o endurecimento progressivo e voluntário contra a voz do Espírito até chegar ao ponto em que a pessoa já não consegue mais ouvir, não quer mais ouvir e deliberadamente chama de mal tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que vem de Deus. Pense comigo nessa imagem. O Espírito Santo é como a chama que Deus acende dentro de você. Ela ilumina, aquece, direciona, convence, transforma. Mas cada vez que você deliberadamente apaga aquela chama, cada vez que você resiste, endurece, desvia, a capacidade de sentir o calor dessa chama vai diminuindo, não porque o Espírito desistiu de você, mas porque você foi construindo uma parede tão grossa de resistência que chegou ao ponto de não conseguir mais distinguir o fogo de Deus do fogo do inimigo. E quando alguém chega a esse ponto, o perdão não é negado por Deus porque ele não quer perdoar. O perdão se torna inacessível, porque a pessoa simplesmente não tem mais dentro de si a capacidade de se arrepender, de reconhecer que errou, de clamar por misericórdia. E é exatamente por isso que a sua preocupação é a sua salvaguarda. A pessoa que chegou ao estado de blasfêmia contra o Espírito Santo não sente culpa, não se questiona, não fica acordada de madrugada com medo de ter ido longe demais. Ela simplesmente não se importa mais. O coração dela está tão endurecido que não há mais sensibilidade espiritual nenhuma. Então, toda vez que você sente aquela angústia no peito, aquele "será que Deus ainda me aceita?", isso é o Espírito Santo trabalhando. É a chama ainda queimando dentro de você, mesmo que fraca, mesmo que tremendo no vento das suas circunstâncias. Agora vem a parte que poucos ensinam e que é absolutamente central para o propósito desse canal. Se existe um pecado que leva ao total apagamento da obra do Espírito na vida de alguém, então a maior responsabilidade de todo crente não é simplesmente evitar o pecado óbvio. A maior responsabilidade é cultivar,
proteger e reavivar continuamente a sensibilidade ao Espírito Santo, porque o processo que leva à blasfêmia não começa com uma decisão dramática e consciente de rejeitar a Deus. Ele começa com pequenas negligências, com orações que vão ficando mais raras, com aquela voz interna que você vai aprendendo a ignorar, com os cultos que começam a parecer entediantes, com a palavra que você vai deixando de ler porque está ocupado demais, com as advertências do Espírito que você vai deixando de lado porque são inconvenientes. É um processo gradual. É como uma brasa que vai esfriando. Ninguém acorda um dia com o coração endurecido. O endurecimento acontece em camadas, uma resistência sobre a outra, um depois eu volto sobre o outro, uma concessão sobre a outra. Até que um dia você olha e a chama que um dia queimava forte dentro de você mal dá sinal de vida. E é aí que mora o perigo real, não em um pecado específico, mas no processo de distanciamento progressivo do Espírito de Deus. E é por isso que Paulo disse em Efésios 4:30 para não contristar o Espírito Santo de Deus. A palavra grega usada ali é lupeo, que significa causar tristeza, causar dor, magoar. O Espírito pode ser magoado, pode ser contristado, pode ser apagado, como Paulo também diz em 1 Tessalonicenses 5:19. Não porque ele seja fraco, mas porque Deus nos deu o livre arbítrio de abrirmos ou fecharmos o nosso coração para Ele. E a manutenção desse fogo, o cuidado diário com essa chama, não é uma questão opcional para o crente maduro. É a própria essência da vida no Espírito. Então, o que você faz com tudo isso? Primeiro, se você chegou até aqui com medo de ter cometido o pecado imperdoável, respira. O simples fato de você estar aqui, buscando, querendo entender, querendo se aproximar de Deus, é a evidência mais concreta de que o Espírito ainda está trabalhando em você. Segundo, entenda que a proteção contra o endurecimento do coração é a mesma coisa que a manutenção do fogo do Espírito. São duas faces da mesma moeda. Quando você cultiva a sensibilidade ao Espírito, quando você cuida da oração, da palavra, da obediência, da entrega diária, você está ativamente guardando o seu coração de percorrer o caminho que leva ao endurecimento. Terceiro, e talvez o mais importante, não trate a presença do Espírito Santo na sua vida como algo que vai estar lá automaticamente, que não precisa de atenção, que sobrevive sozinho enquanto você segue a sua rotina. O fogo precisa de lenha. A chama precisa de cuidado. E cada dia que você escolhe se aproximar, que você escolhe ouvir, que você escolhe obedecer, mesmo quando é difícil, mesmo quando você não está sentindo nada, é um dia em que você está jogando lenha na fogueira e dizendo para o Espírito: você é bem-vindo aqui. Eu quero que o seu fogo continue queimando na minha vida. Deus não quer que você viva com medo do pecado imperdoável. Ele quer que você viva com reverência pelo Espírito Santo. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. O medo paralisa, a reverência aproxima. O medo faz você se esconder, a reverência faz você correr para os braços do Pai. E é nesse espaço de reverência, de cuidado diário com o Espírito, que você descobre que o pecado sem perdão está muito menos relacionado a um ato específico do que você pensava, e muito mais relacionado a uma postura de coração que você tem o poder, com a graça de Deus, de nunca adotar. Se esse conteúdo tocou algo dentro de você, se ele acendeu uma pergunta ou reacendeu uma chama que estava começando a esmorecer, eu preciso que você faça uma coisa agora. Deixa o seu comentário aqui embaixo me dizendo qual parte desse vídeo mais te impactou. Isso me ajuda a entender o que está ressoando na vida de vocês e me ajuda a continuar criando conteúdo que realmente faz diferença. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Cada semana tem um novo mergulho nessa jornada de manter o fogo do Espírito aceso no meio da vida real. E um like antes de você sair é a forma mais simples de me dizer que esse canal vale o seu tempo.
que o fogo de Deus continue ardendo em você.